Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19. Romanos 8, 19 está escrito assim: porque a ardente expectação da criatura ou da criação, você pode entender aí, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação, toda a natureza vive na ardente expectação. O que é ardente expectação? É um desejo extremo, um desejo grande, um desejo que aconteça logo. O que? A manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus serão tomados, serão tirados. Enquanto os homens naturais, e quando eu digo homens, entenda homens e mulheres, o ser humano natural, eles estão cada vez mais agarrados a essa terra, apegados a essa terra, são amantes dessa terra. Os filhos de Deus sabem que estamos aqui apenas de passagem, e enquanto estivermos vivos, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, porque nós não queremos essa terra. Então, quando houver essa manifestação dos filhos de Deus, ou seja, quando Deus fizer a separação dos bodes e das ovelhas, dos filhos e dos que não são filhos dele, então, o que vai acontecer? Essa terra vai ser destruída, como a gente vai ler mais adiante. No versículo 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, a natureza hoje, ela sofre por causa da vaidade humana. Ela ficou sujeita à vaidade humana, não porque ela escolhesse. Os animais não escolheram isso, as árvores não escolheram isso, a terra não escolheu isso, mas ela ficou sujeita à vaidade humana desde o dia em que o homem, lá no jardim do Éden, virou as costas para a palavra de Deus e se sujeitou ao diabo. O homem só conhecia o bem. Deus disse: se vocês comerem daquele fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A partir dali o mal entrou. Então, tudo que existia de puro foi profanado, foi maculado, e o ser humano se tornou malicioso, orgulhoso, vaidoso. Por que a terra está gemendo? Por que o planeta Terra está gemendo? A terra treme, há um desequilíbrio nos ventos, há um desequilíbrio na natureza. Onde tem chuva, é chuva demais. Onde tem seca, é seca demais. Onde tem frio, é frio demais. Onde tem calor, é calor demais. A terra treme. Tudo que está acontecendo, não é que Deus fez isso, ou está fazendo isso. Acontecem tragédias da natureza onde morrem muitas pessoas. Não é Deus que está fazendo isso. A natureza está reagindo às ações humanas. O próprio homem, em nome da sua vaidade, do seu desejo de poder, a natureza geme, porque o homem faz as coisas sem pensar nas consequências. Ele quer poder, ele faz qualquer coisa para ter dinheiro, para ter poder. Eles passam por cima do próximo, eles passam por cima da natureza. Tem gente que vende até a mãe para chegar aos seus objetivos. Sim ou não? Então, por consequência das decisões que o ser humano toma, então há um desequilíbrio na natureza. Não é Deus. O homem é que faz isso. Onde o homem coloca a mão, ele quer mudar o que Deus fez, ele quer fazer tudo do seu jeito, então
Ele é conhecedor do bem, mas também do mal. Então, por conta disso, a criação, toda a criação ficou sujeita, não por sua vontade, ou seja, por sua escolha. Pelo contrário, a natureza, ela por si só, ela adora a Deus. Toda a natureza adora a Deus. O único ser que não adora a Deus, porque esse tem opção se quer ou não adorar, é o homem, o ser humano. E Deus fez isso justamente porque Ele queria ser adorado pelos seus filhos. Deus não queria que o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança dEle, que é a sua obra mais perfeita, Ele não queria que o ser humano o adorasse por imposição. Ele queria que o ser humano o adorasse por vontade própria, por escolha. Por isso que Adão e Eva tinham a opção de pecar, porque Deus queria que eles o honrassem por escolha. Mas a maioria dos homens não quer honrar a Deus. E a natureza, que não teve escolha, não é isso que você entende aqui, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua... Vocês estão com a Bíblia aí? Não por sua vontade, ou seja, a natureza não escolheu isso. Quando você vê tudo que está acontecendo na terra, de tragédias, desastres, etc., a natureza não escolheu isso, é porque ela está sujeita à vaidade humana. A vaidade humana, o ser humano não mede consequências para alcançar o que quer. Inclusive, eles destroem o próprio planeta. Eles destroem o planeta, depois começam a fazer planos de tentar mudar para outro planeta. Não é? Você sabe que tem isso, né? Os bilionários ficam estudando, querendo saber um jeito de mudar para Marte, para não sei onde. Vamos ver se tem água em algum lugar, se tem condições de vida. Eles querem ir para outro planeta. Destrói aqui, depois quer mudar para lá. Versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A natureza, assim como os salvos, os filhos de Deus, a natureza também deseja ardentemente, a criação deseja ardentemente que chegue esse momento. Por quê? Porque assim como os salvos receberão um novo corpo, a terra também será refeita. A Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra. Então, para quem que isso não é vantagem? Só não é vantagem para os filhos das trevas, para aqueles que rejeitam a Deus. Mas a criação e os filhos de Deus desejam ardentemente isso. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, a natureza está gemendo. Quando você vê o bramido das ondas, o tremor da terra, tudo que você vê acontecendo é a natureza gemendo, é a natureza, a natureza se voltou contra o ser humano desde quando o ser humano se voltou contra Deus. Não há mais harmonia, não há mais comunhão entre a criação e o ser humano. Por quê? Porque o ser humano se voltou contra Deus. E aí diz assim, e não só ela, não só a natureza geme, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do quê? Do nosso corpo. Então nós gememos, a criação geme, a natureza geme, e nós, quando eu digo nós, claro que eu estou falando aqui, supondo que você seja nascido de Deus. De repente você, que não é, está até difícil de entender o que eu estou falando. Fica até complicado esse tipo de assunto.
Mas os nascidos de Deus, assim como a criação geme, os nascidos de Deus também não ficam com expectativas nesse mundo. Nós estamos aqui, sabemos que temos que, enquanto fôlego de vida houver em nós, nós vamos levantar de manhã, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos trabalhar, vamos comer, vamos dormir, vamos viver. Mas nós sabemos que o nosso coração não está nessa vida. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque assim como a natureza está esperando o renovo, quem é de Deus também está esperando o novo corpo. O homem natural adora esse corpo. Ele faz de tudo por esse corpo. E eu não estou falando de questão de saúde, porque isso a gente tem que cuidar, porque a gente é templo do Espírito Santo. Mas eu estou falando da adoração ao próprio corpo, sabe, o amor, o apego às coisas materiais, o apego a esse mundo. O homem natural, ele é da terra, ele é apegado às coisas da terra, mas os filhos de Deus aguardam a adoção. Amém, pessoal? Você já viu uma criança que está no orfanato? Toda vez que vai lá uma família para ver as crianças, elas ficam como? Será que eu vou arrumar um papai e uma mamãe? Será que eu vou ter um lar? Será que eu vou sair daqui para ter uma casa, meu quarto, minha cama? Elas ficam suspirando pela adoção. Então quem é de Deus não fica suspirando pelas coisas deste mundo, mas vive suspirando pela adoção. A gente não vê a hora do nosso Pai vir buscar a gente para levar para a nossa casa fixa, a casa eterna. Quem está me entendendo faz assim. É isso que tem dentro do salvo. Assim como a criação, os salvos ficam esperando a adoção, como diz aqui, a saber o quê? O que está escrito aí no final? Vocês não estão lendo não, gente? A redenção do quê? Se você está sem Bíblia, pega uma carona com o vizinho aí, por favor, para você não ficar viajando na maionese. Esperando a redenção do nosso corpo. Jesus nos levará para si, como o pai adota o filho e leva para si. E nós vamos receber um novo corpo. O nosso corpo vai ser revestido da incorruptibilidade. E nós vamos receber um corpo que não sente dor, que não fica doente, que não enfraquece, que não envelhece. Um corpo que não morre, um corpo que não chora. E assim como nós vamos receber novo corpo, Deus fará novos céus e nova terra. Então a terra quer essa renovação, os céus, o universo quer essa renovação, e nós queremos também. Quem é que não tem interesse nisso? Os homens naturais, porque eles amam essa terra. Eles são como diz nos filmes, terráqueos. Nós não somos terráqueos, nós somos extraterrestres. Amém, pessoal? Jesus não falou, meu reino não é nós somos ETs, os nascidos de Deus, se é que pode se falar de extraterrestre, nós somos extraterrestres, porque nós não somos da terra. Vai falar isso para alguém aí fora que você é um ET, que você vai vou chamar a camisa de força para você. Vai chegar na sua casa falando, ó, o bicho falou que a gente é ET. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Abra em Isaías capítulo 65, versículo 17. Isaías capítulo 65, versículo 17. Olha que legal, pessoal. Olha o que é a nossa esperança. Deus prometeu, Deus profetizou através do profeta Isaías isso aqui. Porque eis que eu crio o quê? Novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas, está vendo? Nem mais se
recordarão. Você que fica preocupado se lá no céu você vai lembrar ou não vai lembrar, está aí a resposta. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem se recordarão. Tudo vai passar. Deus promete, Ele vai fazer. Estão destruindo. O ser humano, com a sua vaidade, está destruindo o planeta. Não tem problema não, para nós vai ter um novo. Amém, pessoal? Novos céus e nova terra. Para nós e para todos quantos Deus ainda chamar, que a gente está trabalhando para alcançar outros. Isaías também 66, 22, um pouquinho para frente. Isaías 66, 22. Por quê? Acharam? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Alegre-se não porque os demônios se submetem, mas porque o nome de vocês está no céu. Não foi isso que Jesus falou? Então, novos céus e nova terra, que hei de fazer. Ele falou que vai fazer. Você duvida? Deus disse que vai fazer novos céus e nova terra. Agora vamos lá para o Novo Testamento. É legal que a gente pega passagens distantes uma da outra e todas concordando, livros diferentes, escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, pessoas que nunca se viram falando das mesmas coisas. 2 Pedro 3,13. Pedro escreveu, 2 Pedro, agora você vai lá para o final da Bíblia, capítulo 3, versículo 13, Pedro escreveu, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o quê? A justiça. Lá não tem corrupto. Já pensou se tivesse com ruas de ouro? É ou não é verdade? O pessoal rouba até o asfalto. Faz licitação para um asfalto de primeira e botam de terceira. É ou não é verdade? Lá não tem injustiça, lá não tem corrupção, lá não tem engano. Lá, esse novo céu e nova terra é para os filhos de Deus, só os filhos de Deus entrarão lá. Amém? E para encerrar, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. João, você sabe que a palavra Apocalipse significa revelação. Deus revelou para João o que está por vir. João viu a nós e até o que ainda vem depois de nós. E ele escreveu, e vi, Apocalipse 21, versículo 1. Esse aqui é lá no final da Bíblia mesmo, pode colocar nas últimas páginas da Bíblia que você encontra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então João viu novos céus e nova terra, e viu uma cidade descendo do céu,
sendo instalada nessa nova terra, que é chamada de tabernáculo de Deus, ou seja, a morada de Deus, a sede do governo de Deus, a cidade chamada Nova Jerusalém. Ele viu. Aí versículo 4. Aliás, deixa eu ler o 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos o quê? Toda a lágrima. Que lágrima? Não é lágrima por causa dos problemas, era por causa dessa ardente expectativa, esperança. A gente geme nesse mundo, esperando a nossa adoção. Amém, pessoal? O nosso Pai nos levar para casa. Então Ele limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: o quê? Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras o quê? São verdadeiras e fiéis. Agora, deixa eu descer para ficar mais perto de vocês aqui agora. Você quer ir para lá? Quem quer? Quem quer entrar na santa cidade? Quem quer? Você já foi em lugares bonitos aqui, no planeta? Quem já visitou lugares que tinham paisagens de tirar o fôlego? Levanta a mão. Quem já admirou o mar? O mar. Quem já foi fora do Brasil e você viu assim, algum lugar paradisíaco? Levanta a mão. Tudo isso aí é fichinha. Fichinha. Nada se compara a isso que Deus vai fazer. Isso aí vai ser para os filhos. Para os filhos. Deus preparará para os que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não tem nada nesse mundo. Se você trocar isso, que é esperança. Agora, esperança é o que não se vê. Esperança que se vê não é mais esperança. Se você vê, você não espera mais. Se essa é a sua esperança, e você trocar alguma coisa desse mundo por essa esperança, você está trocando o direito de primogenitura pelo prato de lentilhas, como fez Esaú. Não tem prazer, não tem nada. Você quer mesmo? Quem quer? É fácil levantar a mão, mas você mostra que você quer justamente com o seu desprendimento com as coisas desse mundo. Como é que você trata as coisas relacionadas aos céus e como que você trata as coisas relacionadas à terra? Porque às vezes a pessoa diz assim: eu quero isso aí mais do que tudo, mas na prática ela é vagarosa para as coisas do céu, mas ela é rapidinha para as coisas da terra. Tem gente que para as coisas do céu, ela tem que ser empurrada para fazer. E as coisas da terra, ela é rapidinha, ela é rápida, ela é veloz. Para as coisas do céu, tudo é difícil, mas para coisas da terra, para coisas que interessam a carne dela, ela é ágil. Para as coisas do céu, ela está sempre morosa. Fala de batismo nas águas, tem gente que fica assim: não está na hora ainda, estou me preparando. Mas quando é para as coisas da carne, ela já está pronta. É só chamar que ela está pronta. Então não adianta levantar a mão. Vocês se aborrecem de eu falar dessa forma? Não adianta levantar a mão e dizer que você quer as coisas dos céus, se na prática você é vagaroso para as coisas do céu, mas você é rapidinho para as coisas da terra. Se você, para ler a Bíblia, é uma guerra, mas para assistir séries, maratona a noite inteira se deixar. Sim ou não? É ou não é? Bom, você não vai dizer que é, né? E eu não estou aqui acusando ninguém, eu sei da minha vida, cada um sabe da sua. É ou não é? Mas
Deus vê se você valoriza as coisas da terra ou se você valoriza as coisas do céu. Para as coisas santas é difícil, mas para o pecado está sempre preparado. Deus vê. Deus vê a hora que você chega aqui, sabia? Detalhes. Se é para uma coisa secular, a pessoa chega antes da hora, mas para a reunião, ela está sempre, sabe, para as coisas da justiça, ela sempre fica deixando para depois. Deus vê os mínimos detalhes, é no nosso comportamento que Ele vê se nós valorizamos o céu ou se nós valorizamos a terra. Como somos para as coisas dele, como somos para as coisas do pecado. Porque o salvo vive com a cabeça no céu. Você não precisa ficar na igreja o dia inteiro não, mas a sua cabeça tem que estar no céu o dia inteiro. Quem está entendendo faz assim. Fique de pé.